A solidão é uma das maiores dores das pessoas que passam pelo processo do despertar espiritual ou despertar da consciência. Mas por que você se sente tão sozinha, sozinho nesse processo? O que pode ser feito para amenizar esse sentimento? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você é uma pessoa questionadora da vida. Uma pessoa que não aceita viver no transe coletivo, no piloto automático, que é insatisfeita com os padrões sociais impostos, que quer algo a mais da vida. Não no sentido material, mas algo interno, uma realização, algo onde você sinta e isso reflita na sua vida externa. Você é alguém que passou a viver de uma forma mais consciente. E nesse processo, nesse caminhar, começou a se sentir só. Quer alguém para compartilhar suas descobertas, dividir seus aprendizados. Às vezes, apenas conversar sobre coisas aleatórias. Uma companhia. Você mudou. Você sabe que você está mudando para melhor. Mas por que você se sente tão sozinha nessa fase? Será que vai ser sempre assim? Eu já passei por essa fase diversas vezes nesse meu processo. E posso dizer que eu tenho uma vivência para contribuir com vocês para essa fase. Vamos começar entendendo o porquê desse sentimento de solidão. Por que isso acontece? Em seguida, vamos ver qual que é o aprendizado que existe nesse processo e também como sair desse sentimento de solidão. Vem comigo, eu sou o Diogo Oliveira e você está no canal Viva Seu Flow. Por que você se sente tão sozinha nessa fase? Podemos trazer aqui 2 pontos. Primeiro, mudanças e interesses. Assuntos, conversas, coisas que antes te interessavam, agora parecem vazias, parecem sem sentidos. Lugares que você frequentava, agora parece que não tem mais graça. Pessoas com as quais você gostava de estar juntos, agora já não sente mais vontade. Os seus interesses mudaram nesse processo. Você mudou, você não é mais a mesma pessoa. Então aquilo que te preenchia antes já não satisfaz mais. Eu vou dar um exemplo meu, que é o caso do futebol. Eu gostava de acompanhar futebol, time de futebol, tinha meu time de coração e tal, assistia de vez em quando nos jogos. E eu tinha pessoas com quais eu conversava que o assunto, o tema era o futebol. A partir do momento que eu deixei de acompanhar o futebol, que eu parei de assistir os jogos, de acompanhar as notícias, eu não tinha mais aquele assunto. E aí aquelas pessoas que eu tinha em comum, que tínhamos em comum um interesse pelo futebol, aquilo foi se esvaindo. Então houve uma separação, um distanciamento natural. O segundo ponto que interfere nesse processo de solidão é a nossa frequência, a nossa vibração. Quando a gente está nesse processo do despertar espiritual, do despertar da consciência, a gente começa a questionar muitas coisas e realizar as mudanças. Então, a dissolver padrões. Então, queixas, reclamações, distrações, principalmente distrações que a gente tinha, a gente vai deixando de lado, a gente vai eliminando isso da nossa vida. Com isso, a gente vai aumentando o nosso nível de conhecimentos, de consciência. Junto com isso, vem maiores entendimentos e autorresponsabilidade. Então, a gente passa a deixar de colocar a culpa de tudo que acontece na nossa vida nos outros e a gente passa a olhar para a gente, para o nosso processo. E nisso a gente vai procurando melhorar, se tornar melhor. Com isso, a nossa frequência, a nossa vibração, ela vai aumentando. Conforme a nossa vibração, a nossa frequência aumenta, então aqueles interesses que eram de uma frequência que não bate mais com a nossa, a gente vai deixando de lado. Então a nossa vibração, a nossa frequência, ela vai expandindo conforme a gente vai evoluindo. Então coisas que antes nos agradavam, nos interessavam, agora não vibra mais. A gente não sintoniza mais com aquilo. Podemos comparar isso a uma frequência de rádio. Então existem diversas frequências nas ondas de rádio. A gente antes sintonizava uma rádio que tinha um interesse, uma frequência que batia com a nossa. Só que a nossa frequência ela foi mudando. Então,
já não bate mais com aquilo. Só que as outras pessoas, as outras coisas, elas continuaram mantendo a vida delas. Então, nesse processo, a gente acabou distanciando das pessoas que ficaram na frequência que antes era condizente com a nossa. Então, a nossa frequência ela se elevou e aquelas pessoas que ficaram já não sintonizam mais com a nossa frequência. Tá, e o que eu faço agora então? A gente precisa olhar para esse momento, para essa fase, como uma oportunidade. Ela não é uma ausência, ela é um espaço, é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Quando a gente passa mais tempo sozinho, a gente tem menos distrações externas e a gente pode olhar para as nossas questões. Com isso, a gente aumenta o nosso autoconhecimento. A gente passa a entender como nós funcionamos, quais são os nossos reais sentimentos. Sabe aquelas vozes que a gente tentava calar lá dentro com distrações externas? Nesse momento a gente pode olhar e entender o que elas estão pedindo, o que elas estão querendo mostrar. É um momento onde a gente para de buscar fora e passa a olhar para dentro. E é quando a gente começa a ter maiores momentos de reflexões. E aqui tem uma reflexão muito, muito importante nessa fase. A reflexão é entender o que está por detrás desse sentimento de solidão. Eu estou querendo alguém para compartilhar a minha vida, alguém que venha agregar, onde eu possa ter momentos juntos, ou para suprir uma carência que eu sinto. Mas como que eu encontro essa resposta? Ela é simples de ser encontrada. Olhe para você, para a sua vida, para como você está nesse momento. Você se sente bem na sua companhia? Você consegue realizar coisas sozinhos? Você se sente satisfeito com a vida que você tem? E gostaria de ter alguém, alguma companhia, não necessariamente uma companhia amorosa, pode ser um amigo, alguém com quem conversar, que possa expandir esse processo, que possa agregar no seu processo? Ou você não consegue ficar sozinho, você se sente mal sozinho, você não gosta de ficar sozinho e precisa de alguém ao seu lado. Se a sua resposta é de que você precisa de alguém do seu lado, você tem um sentimento de carência. E essa carência é uma oportunidade de você olhar e tratar ela. Porque a carência, ela é como um saco furado. Por mais que você coloque as coisas ali dentro, vai estar sempre vazando e nunca vai estar preenchendo. Então você pode ter quantidade de pessoas, qualidade de pessoas, mas nunca vai se sentir preenchido. Porque esse preenchimento, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Então, enquanto você não olhar e tratar esse sentimento de carência, você nunca vai se sentir satisfeita e feliz. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, comenta aí, deixa nos comentários carência, que eu faço um vídeo falando sobre isso. Mas fica com essa reflexão aí. O que você quer? Você quer alguém para completar ou você quer alguém porque você precisa de alguém? Olhe para essa fase não como um castigo, mas um processo de aprendizado e até uma oportunidade de curas. Perceba que existe diferença entre solidão e solitude. A solidão é quando a gente se sente sozinho. A solitude é uma conexão consigo mesmo, um estado de paz e presença na nossa própria companhia. Eu tenho um vídeo onde eu falo mais sobre essa diferença da solidão e da solitude, de como transformar a solidão em solitude. Vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Depois desse vídeo, confere lá que vai te agregar bastante. Mas o que a gente pode ver? Aprenda a fazer coisas sozinho também. Assistir um bom filme na sua companhia, a ir no cinema sozinho, a sair para passear ou até fazer uma viagem. Isso é um processo fantástico. E a gente entende que essa fase, ela acaba sendo uma fase, um período, uma ponte que vai te levar ao outro lado. Tá,
mas isso quer dizer que eu vou ficar sozinha ou sozinho para sempre? Não, claro que não, a não ser que você deseje. Lembra que eu falei dos 2 pontos que nos remetia a esse processo de estar mais só? Que um era o interesse e o outro é da frequência? Então, esses também vão ser os pontos que vão te ligar a novas pessoas. Você deixou de fazer coisas que não te interessavam mais, mas com o tempo você vai substituindo por coisas que te interessam, que tem mais a ver contigo nessa fase da vida. Então, de repente, você começa a fazer um curso, você vai participar de um grupo de meditação, vai fazer uma aula de yoga, e nisso você vai conhecendo pessoas novas, pessoas que estão com interesse em comum com você. Então, você já começa a criar relacionamentos aí. E o segundo aspecto, que é a frequência, quando você está numa frequência mais elevada, você vai atraindo pessoas que estão na mesma frequência que você. E não necessariamente você precisa estar frequentando lugares que estão relacionados ao despertar da consciência, à espiritualidade ou algo assim. Às vezes você vai encontrar pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você em lugares onde você menos espera. Eu conheci a minha esposa num barzinho. Eu tinha saído para dançar forró num barzinho que eu confesso que nem gostava, não gostava muito da vibe do lugar e tal. Era uma véspera de feriado, eu tinha desistido de ir, de última hora resolvi ir. Lá eu conheci ela, a gente dançou, a gente conversou, ambos estavam numa frequência, vibrando numa frequência próxima, parecida, então deu match, a gente se encontrou e foi legal. Aí a gente foi conversando, se conhecendo, começamos a namorar. Hoje estamos casados, temos filhos e eu digo que ela é mais que a minha esposa, é minha companheira nessa jornada aí, porque a gente compartilha esse processo que cada um está vivendo. Então é sobre isso, é sobre frequência. Se você está numa frequência, você vai atraindo pessoas que estão na mesma frequência. De repente uma pessoa que você já conhecia, mas nunca tinha conversado, sentado para interagir, e de repente isso acontece e rola uma baita afinidade, uma aproximação. Então é isso, é também dar a oportunidade, estar confiando no processo e dar a oportunidade para a vida. Em suma, é entender que isso é uma fase, é um processo que você pode se beneficiar dele, se você usar esses espaços para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento, se você transformar esses momentos de solidão em solitude e com isso for se trabalhando, você vai estar melhorando a sua frequência e aí você vai estar preparado para encontrar pessoas com uma frequência tão elevada quanto a sua. E aí isso vai trazendo relações que são muito mais reais e verdadeiras do que às vezes só ter alguém por perto. Essa questão da solidão no processo do despertar espiritual é só uma das questões que a gente passa nesse momento, nessa transformação. Para ajudar nesse processo, eu criei um e-book, Viva o Seu Despertar. Nele eu trago reflexões e práticas que vão te ajudar a tornar esse processo mais leve. Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Já compartilha com quem está passando por esse processo de solidão e está precisando de uma forcinha, uma orientação. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E nos vemos no próximo vídeo. Grato!